e agora o assunto é impeachment do governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro. E para falar desse assunto, nós temos dois convidados aqui, dois deputados, né, do Rio de Janeiro, dois deputados estaduais, Márcio Labre e também Márcio Gualberto. Boa noite para vocês aí. Primeiro, Márcio Labre, que está esperando aqui há mais tempo aqui. Márcio, boa noite. Dois Márcios aí hoje. Boa noite a todos, Alan dos Santos, Cássio, Bruno e os irmãos Van Traub. Satisfação falar com eles. E agora, Márcio Gualberto, boa noite, deputado. E o Gualberto, lógico, o meu colega estadual. Espera, o Gualberto tá no mudo ali. A gente tá sem o áudio. Tirar do mudo. Não, é ele lá que mutou, agora sim. Pronto, agora sim. Boa noite, Alan, boa noite, Cássio, boa noite, Bruno, boa noite, Márcio Labre, e boa noite a todos os espectadores do Terça Livre. Rapidinho, Cássio, só antes de você iniciar aí. Ô, Labre, quando é que a gente teve aquela conversa que você falou assim, a gente tem que ir para o Congresso, tem que fazer... 2017 ou 16 ainda? Final de 16? Foi em dezembro de 17. Não foi dezembro, foi antes. Foi antes do início do programa Panorama Brasil, antes de tudo aquilo. Foi antes de dezembro de 2017. A gente, quando a gente conversou pessoalmente sobre isso, não foi? Não, na internet ainda, a gente conversando, você estava com o canal lá, a gente mandou mensagem, você falou sobre isso. Antes de ser pessoalmente. Não, porque a gente falou disso, a gente conversou sobre esse tema algumas vezes, mas foi... O primeiro contato foi no meados de 16, sobre esse assunto, né? Sobre essa abordagem. Então, era isso aí. Era isso que eu queria. Então, era isso aí. Vai lá, Cássio. Então, vale a pena, tá vendo, galera? Não, sim, muito claro. Bem. Queria conversar aqui com os dois deputados sobre o cenário político aí no Rio de Janeiro. O tribunal oficializou aí o impeachment do governador Wilson Witzel. Com a oficialização do impeachment pelo tribunal, o governador interino Cláudio Castro do PSC assumirá definitivamente o governo do estado. O Tribunal Especial Misto oficializou então o impeachment e com a oficialização agora então o governador interino Cláudio Castro assume definitivamente e eu vou passar a palavra aqui para os deputados comentarem, então, esse impeachment do governador Witzel. Bom, esse impeachment, ele é emblemático, ele é um divisor de águas e também deve servir de exemplo para o Brasil. Na verdade, o Wilson Witzel, ele foi uma grande decepção, porque ele também foi um dos novos players políticos que surgiu no cenário em 2018, associado ao presidente Jair Bolsonaro e à campanha do Bolsonaro. Inclusive, na reta final, ele pulou de 4% das intenções de votos, e quando ele estava na semana final do primeiro turno, ele conseguiu grudar a imagem dele, identificada com o candidato, então, Jair Bolsonaro. Ele deu uma alavancada nas pesquisas absurda, e conseguiu chegar ao segundo turno. E aí a gente sabe o resto da história. Logo na sequência, aí todos viram que o Witzel já começou a apresentar sinais aí não só de uma ingratidão, mas de uma certa traição e uma falha de caráter muito grave, né? Nesse momento, ele prejudicou a imagem dele, ele já começou a tornar duvidosa como seria a conduta dele à frente do governo. Mas teve uma ampliação de rejeição, não só da população, como até dos aliados políticos. Houve uma grande decepção, um desapontamento, mas o governo teve uma pavimentação anterior com a própria intervenção que a gente teve no Rio de Janeiro, que aparelhou muito bem as polícias, com viaturas, equipamentos e tudo mais, e ele também teve muita sorte, acabou surfando nisso, e teve um início de governo muito positivo no tocante à segurança pública por conta desses investimentos que não foram dele, né? Na verdade, foram do governo federal. E aí a gente teve essa situação da pandemia que colocou o Witzel, enfim, pela inexperiência, pela inabilidade política e pelo olho grande, digamos assim, dele, dos seus comparsas, eles caíram para dentro da cumbuca, né? Foram com tudo e explodiu, e nós aqui no Terça Livre lançamos em primeira mão, eu, o deputado Márcio Gualberto, que está aqui conosco, Anderson Moraes, Alana Passos, nós conseguimos fazer um relatório sobre a despesa absurda na IABAS,
que foi assim o grande pivô desse processo, um custo de quase R$1 bilhão. O governo federal, na época, tinha já feito um repasse de 2 bilhões emergencial para que o Estado pudesse tomar as devidas providências de enfrentamento ao vírus, e já explodiu esse escândalo. A partir do momento que esse escândalo explodiu, o secretário de Saúde, o Edmar Santos, foi preso e começou a fazer a delação, e aí foram as coisas aparecendo, e aí foi uma grande decepção. Mas o que eu quero dizer, antes de passar a palavra para o Márcio, é que o que aconteceu no governo Witzel não é diferente do que está acontecendo em vários estados. Isso está agravado pela situação de lockdown, pelo autoritarismo que veio junto com o que antecedeu essa ação, que foram as compras emergenciais absurdas, respiradores que foram comprados não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, a quase R$300 mil, quando depois se descobriu que poderia se comprar por 50, 45 mil reais. Tudo isso veio à tona e que a gente espera que a CPI da Covid, nós vamos pressionar para isso, né, que ela consiga apurar esse tipo de gasto, que foi o pivô da queda do Witzel. Então, politicamente, eu entendo como uma situação emblemática para o Rio de Janeiro e muito positiva. Deputado federal Márcio Labre analisando então aí o impeachment do governador Wilson Witzel. Antes de passar a palavra para o deputado estadual Márcio Gualberto, eu queria passar para o meu colega aqui, Bruno Dornelles, para fazer a primeira pergunta aí para o deputado estadual Márcio Gualberto. Bruno. Pois é, Márcio, uma das coisas que a gente vai vendo no Brasil, primeiro, que a lição que o próprio eleitor e a pressão que o eleitor deu lá em 2018, sendo aqui recuperada, sendo aqui, ao mesmo tempo, imposta para aqueles que tentaram trair o eleitor, que fingiram ser apoiadores do presidente Bolsonaro. E eu queria, ao mesmo tempo, te perguntar, isso seria também aí no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está dando um exemplo para o Brasil, no sentido de começar a fazer uma fidelização desses governadores que lá em 2018 estavam surfando na onda do Bolsonaro? Então, nós temos um problema, o Márcio Labre acabou de afirmar agora, que nós nos sentimos traídos. O Wilson Witzel foi eleito com aproximadamente 4.600.000 votos, e é preciso, antes de responder a pergunta que você me fez, eu gostaria apenas de contextualizar de maneira histórica como que o Wilson Witzel pôde ser possível. Nós vínhamos de pelo menos 3 anos de grandes dificuldades, de dias muito agitados no estado do Rio de Janeiro. 2015, 2016 e 2017, nós tivemos e tínhamos naquele momento, vocês vão de se lembrar, a Lava Jato em pleno curso. Nós tínhamos, naquele momento, várias manifestações ocorrendo. E aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos, nesses 3 anos que eu falei, em decorrência da corrupção, em decorrência da péssima gestão, em decorrência da prisão de vários políticos importantes, incluindo 3 ex-governadores, ou melhor, 4 ex-governadores, nós vimos que foram presos Sérgio Cabral, Pezão, Rosinha, Garotinho, enfim, e outros parlamentares que tinham uma grande visibilidade, um grande poder aqui no Estado. Em decorrência disso tudo, salários dos servidores atrasaram, enfim, era o caos completo. O sistema de saúde, já naquela época, correndo risco de colapsar. Nesse cenário, e veja que eu estou fazendo apenas um resumo, mas neste cenário, todos os moradores, incluindo eu, incluindo o Márcio Labre, nós queríamos que o próximo governador do estado do Rio de Janeiro fosse, em primeiríssimo lugar, uma pessoa honesta, uma pessoa séria, alguém que lutaria pelo bem comum, alguém que lutaria de fato pelo povo, alguém que colocaria as necessidades da população acima dos seus próprios interesses. É nesse contexto que surge o Wilson Witzel. E nós, que naquele instante, em 2018, éramos candidatos, nós acreditávamos que, em decorrência
do passado do Wilson Witzel, que, apesar de não conhecermos profundamente, demos um voto de confiança por ele ser juiz, e vocês também se recordam que, nesse momento, em 2018, Sérgio Moro e muitos membros do Ministério Público Federal, a Polícia Federal, todas essas pessoas estavam em ascensão e gozavam de grande credibilidade perante toda a sociedade. Quando surge o Wilson Witzel, ele se apresenta como juiz federal. E nós aderimos a isso. E não somente ele se apresentou como juiz federal, ele também se apresentou como conservador. E assumiu diante de nós, e eu falo isso porque participei de um bom pedaço disso, ele se comprometeu com todas as nossas bandeiras conservadoras. Defesa da família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, pela moralidade no trato com a coisa pública, enfim. Ele se comprometeu com todas as pautas que nós valorizamos e defendemos. Então, logo ele vence, então, logo ele assume o governo, ele começa a mudar significativamente. O rompimento com aquilo que o presidente Bolsonaro tinha em mente para o Brasil, aquelas pautas conservadoras, o rompimento foi uma consequência, não foi uma causa. O Wilson Witzel começou a se cercar de pessoas que representavam a velha política no estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu até vou tornar público aqui para vocês, o que algumas pessoas já sabem. Nesse momento, quando ele começa a ter algumas posturas que não condiziam com aquilo que ele havia prometido para nós e prometido para a população, eu então encaminho para ele um texto. Eu ainda não havia percebido, eu ainda não havia detectado nele já uma inclinação ao crime. Eu achava que ele estava tomando aquelas medidas por estar cercado de pessoas que não deveria, que representavam o atraso, que representavam o crime, que representavam a corrupção, que representavam tudo aquilo que nós, moradores do estado do Rio de Janeiro, não quereríamos. Eu, então, mando essa mensagem para ele, e ele me retorna num tom que poderia facilmente ser compreendido, interpretado como uma ameaça. Não somente ele se mostra arrogante, mas ele também se mostra ameaçador. Eu tenho essa mensagem até hoje. Olha só. E não satisfeito de ter me ameaçado, de certa forma, ele manda ainda por cima, Alan e os demais, ele manda uma foto dele vestido de juiz, paramentado de juiz. Que coisa. Para me intimidar. Eu acho que hoje ele percebeu, talvez um pouco antes, mas hoje ele percebeu que aquela intimidação, aquela ameaça não surtiu nenhum efeito. Ainda mais para alguém que é policial civil. Então, já acostumado a lidar com ameaça, já acostumado a lidar com outras situações. Aquilo não surtiu efeito. A partir desse momento, eu pude enxergar, quando ele me enviou a mensagem, que ele não somente estava mal acompanhado, mas ele já tinha sido contaminado por aquelas velhas práticas que levaram o estado do Rio de Janeiro à falência. Então, nós começamos a investigar, o coronavírus chega ao estado do Rio de Janeiro. É preciso dizer também que ele foi alertado, o Ministério da Saúde, naquele momento o governo federal, emite um sinal, uma mensagem
de caráter oficial para todos os estados, alertando que o coronavírus estava chegando e que era preciso tomar algumas precauções no carnaval. O que ele e Dória fizeram? E divulgaram isso abertamente, o maior carnaval que o Brasil, que o mundo já viu. Realmente, o estado do Rio de Janeiro bateu recordes de turistas estrangeiros. E veja que é uma pena que, né, que o estado de Santa Catarina, que teve a mesma chance de fazer algo muito parecido lá com Carlos Moisés, né, que também aqui traiu o seu eleitorado conservador, não tenha feito ali na Assembleia Legislativa lá de Santa Catarina. Mas eu queria fazer uma pergunta, até passar depois para o Márcio Labre, acerca... Tô travando? Não, Cássio. Tá travando um pouco a sua conexão aí, Bruno. Bom, agora tá melhor, não sei... Cássio, só para concluir. Pode concluir. Vou deixar o deputado Márcio Galberto concluir, Bruno. Só para concluir esse primeiro trecho. Então, vejam que ele não tomou nenhuma medida, e a partir do carnaval, a partir de fevereiro, tão logo o carnaval terminou, o Wilson Witzel, então, começa a se preocupar com o coronavírus em nosso estado, e aí passa, então, a publicar diversos decretos. E isso, então, chamou a nossa atenção. Começamos a estranhar esses decretos, começamos a estranhar a construção de hospitais de campanha, a compra de respiradores, e nos debruçamos, então, a investigar tudo isso. Então, eu paro aqui, passo a palavra para vocês e volto daqui a pouco. Bruno Dornelles, de volta agora. Agora é estabilizado, eu espero. Vamos lá. Queria fazer uma pergunta para o Márcio Labre, porque uma das coisas que no Brasil chamou muito a atenção, principalmente para mim, que sou uma pessoa de fora do Rio de Janeiro e que, ao mesmo tempo, assisto a política nacional, é quando o Wilson Witzel passou a obter informações sigilosas dentro de processos envolvendo o presidente da República, dentro de investigações envolvendo seus familiares, e começou, de certa maneira, o próprio presidente a divulgar isso publicamente, que ele também havia feito coisas muito semelhantes com o que o Márcio Galberto acabou de citar, né, atitudes e comportamentos muito semelhantes. E aí eu queria te perguntar, Labre, isto vai ser enterrado? A gente pode, pelo menos, conseguir, pelo menos, a esperança de que se resolva, né, o que foi o envolvimento, por exemplo, do Wilson Witzel com esses processos envolvendo o presidente da República e, principalmente, né, se houve alguma influência do próximo Wilson Witzel em relação a esses processos? O que a pessoa que está nos assistindo pode esperar daqui para frente? Olha, não sei. A resposta honesta é não sei. Por quê? Hoje quem vai ficar ao comando do governo do estado do Rio de Janeiro é o governador Cláudio Castro. Ele passa a ser o chefe maior do estado do Rio. Se ele realmente tiver vontade política, se ele não se sentir de alguma forma milindrado ou constrangido por ter sido vice do Witzel, enfim, se prevalecer o espírito republicano e o interesse público maior, ele pode, obviamente, abrir uma sindicância interna para averiguar de que maneira esse processo que deveria ter um curso de sigilo foi violado. É lógico que, se quiser, dá para fazer isso. Agora, quem pode responder essa pergunta, se isso vai ou não acontecer, é o governador Cláudio Castro. Do ponto de vista da transparência, e já que é para a gente saber, né, tudo que foi feito, se houver recursos humanos, se houver possibilidades para que a gente faça isso, eu sou plenamente favorável, até porque se não houver por parte do próprio Estado um contrapeso no sentido de inibir essas ações clandestinas, esse tipo de intimidação, a gente vai ter confronto de forças dentro do próprio Estado, né? Mecanismos se debatendo entre si, e é lógico que isso vai acabar causando um imenso problema de ordem institucional. Nós, como parlamentares e como representantes do Estado do Rio de Janeiro,
nós carregamos essa pecha, essa maldição de quase 40 anos de um Estado que vem sendo sucessivamente governado por governadores extremamente problemáticos. É impressionante como o Rio de Janeiro, na verdade, se a gente puder, se dá para a gente afirmar que a gente teve um último governador nesse Estado, que cumpriu o seu mandato de forma razoavelmente correta, entregou, ou seja, cumpriu todos os procedimentos de praxe, foi o Chagas Freitas. Depois a gente teve Leonel Brizola, Moreira Franco, Marcelo Alencar, Garotinho, e Rosinha, Benedita da Silva, Cabral, Pezão, ou seja, uma pleiade do que há de pior. Não tinha como o Estado não ter se transformado, não ter se intoxicado do ponto de vista de gestão e de vícios da gestão pública. Na verdade, o Rio de Janeiro, a gente fica se perguntando como que ele sobreviveu. É porque Estado não vai à falência, né? No final das contas, tendo um ente federal como a União para sempre dar socorro, e aí o resultado é essa dívida gigantesca de 140 bilhões, que é o que o Estado tem no regime de recuperação fiscal. Se não fosse isso, o Estado já teria falido diversas vezes, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que eu posso dizer? O desejo é que isso seja apurado, porque é muito grave o que aconteceu. Mas isso reflete também uma certa ingenuidade, vamos dizer assim, até uma atitude de principiante, de alguém que entrou na política agora e já achou que tinha plenos poderes, ou seja, aquela síndrome do pequeno poder, que é uma espécie de transtorno que algumas pessoas passam a adquirir assim que são alçadas à condição de poder. Muito bem. Antes da gente passar para o próximo assunto aqui, que é o leilão da SEDAI, eu só queria comentar aqui, jogar para os nossos convidados também, um tweet do ex-governador, do governador agora impeachmentado, Wilson Witzel, né? Que disse o seguinte: não consegue entender que eu fui caçado por combater a corrupção. Escreveu o Witzel, golpe, completou ele, respondendo adversários no Twitter. Eu queria saber, né, dos senhores, deputado estadual Márcio Galberto, deputado federal Márcio Labre, como que fica o cenário político agora também para as eleições do ano que vem, né? A gente estava comentando aqui com os irmãos Weintraub a situação de São Paulo, e certamente o espectador, o eleitor do Rio de Janeiro, fica aí na expectativa e querendo saber, né, qual que é o possível cenário aí, né, para as eleições do ano que vem para governador no Rio de Janeiro. É interessante que, mesmo tendo sofrido impeachment, ele ainda consegue manter o senso de humor elevado, porque só pode ser uma piada de mau gosto, isso que ele acabou de postar. Ele não combateu corrupção nenhuma, ele ampliou o leque, não é mesmo? Ele se uniu a velhos e novos corruptos. E agora ele vai ter que lutar para não ser preso. Eu tive a possibilidade de ler algumas delações importantes, de ler alguns depoimentos importantes. E a situação dele é crítica. Ele está sendo acusado de ser o líder de uma organização criminosa que saqueou os cofres públicos e que desviou recursos, também eles públicos, por óbvio, para a sua própria locupletação. Então, assim, ele agora tem que torcer para não ser preso. Pois bem, concluindo isso, é preciso dizer que eu vejo agora o cenário político para 2022, no que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro, ainda aberto. Ainda aberto. Assim como o Abraham dizia que nós precisamos de um Congresso cheio de conservadores, e eu diria até terrivelmente conservadores, nós precisamos também de governadores conservadores. Nós precisamos que aqueles que desejem se candidatar ao governo do Estado em 2022 sejam de fato conservadores. Não só de discursos conservadores, mas que eles possam realmente vivenciar isso no seu dia a dia, a partir de ontem, e não somente quando o período eleitoral começar. Muito bem. Deputado federal Márcio Labre. Olha, o Cláudio Castro, o governador Cláudio Castro, ele tem demonstrado muita habilidade política. Ele consegue
ele tem conseguido realmente conversar muito bem com a União, né, com o governo federal, conversa muito bem com os municípios, ele tem uma sensibilidade com os problemas principais que assolam o estado do Rio de Janeiro. Então, ele já se lança, se ele continuar dessa maneira como ele está conduzindo, ele já se lança como alguém, acidentalmente, digamos assim, né, que era um vice de um governador que foi essa decepção, mas alguém que reúne condições muito interessantes para uma possível reeleição. Se ele continuar, veja bem, eu vou ressaltar isso, se o Castro continuar na trajetória em que ele está. Ainda existem algumas falhas, algumas coisas, mas de todos esses governadores que eu citei para vocês, ele hoje representa uma pessoa com uma habilidade, uma capacidade de aglutinação, uma capacidade de unidade muito interessante. Então, eu vejo o Cláudio Castro como um grande favorito se ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Agora, aqui no cenário do Rio de Janeiro, eu não vejo muitas opções aparecendo, né, no campo político hoje existente, quem já ocupa cargos, para quem já tem mandato, tanto em deputados federais, né, senadores, estaduais, a gente tem pessoas com capacidade de governar o Estado. O próprio colega aí, o Alberto, já tinha sinalizado a possibilidade de ser prefeito, né? Infelizmente, pelo racha do PSL, isso não aconteceu, mas também é um nome que se coloca à disposição. A gente tem umas possibilidades de renovação no estado do Rio de Janeiro, mas no campo de quem hoje está aqui, hoje, os players que estão hoje no estado do Rio, ainda estamos muito refém de políticos viciados, políticos ligados a grupos políticos antigos, a pessoal do Pisciani, pessoal do Cunha. Ainda tem muita gente que está ocupando espaço no Estado, que é ligado a esse pessoal, mas que não está encabeçando o governo. Eu vejo com muita... se o Castro fizer tudo que tem que ser feito, eu vejo o Estado do Rio caminhando para uma situação de subida de curva. Porque, cara, sinceramente, eu como carioca, sempre fui, né, e acompanho a política desde moleque, eu só vi o Rio descer ladeira abaixo. A gente teve um suspirozinho parecia que as coisas estavam começando a melhorar quando a gente teve aquele repente ali do Sérgio Cabral lançando as UPPs e Olimpíadas e Copa do Mundo. Então a gente teve um boom econômico, mas foi um voo de galinha, isso foi muito rápido. E depois se percebeu que, enfim, esse projeto de UPPs e tudo mais era uma grande maquiagem, não era realmente um projeto consistente de segurança pública. Mas foi só naquele momento que o Rio teve uma esperança, né? Depois foi ladeira abaixo de novo, e desde que eu tenho 47 anos, desde que eu tenho, sei lá, meus 15, 16, que eu fico acompanhando política, eu só vi o Rio de Janeiro descer ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E agora eu vejo que algumas pessoas responsáveis estão começando a ocupar o Estado, e espero que o governador Cláudio Castro consiga continuar trazendo pessoas dessa renovação, todos aqui que são dessa renovação e que se demonstraram até aqui fiéis à agenda que foi aprovada em 2018 pela população, uma agenda de reforma, uma agenda liberalizante para a economia, uma agenda de liberdades para as pessoas. Se ele continuar nesse caminho, eu acho que a gente vai poder construir uma perspectiva melhor para o Rio de Janeiro. Agora, Alan dos Santos, é importante a gente lembrar que essa situação de impeachment do governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro começou com uma denúncia feita aqui no Terça Livre. Pois é, eu queria até comentar isso, né, com o Labre e o Gualberto, né? O pessoal talvez possa não lembrar. O Terça Livre entrevistou, então, o deputado federal Márcio Labre, que trouxe junto consigo uma bancada considerável de deputados estaduais no Rio de Janeiro, Alana Passos, Dr. Serginho, Gualberto. Se eu estiver esquecendo todos os nomes, me ajuda aí, Labre. Naquela ocasião, então, o deputado Márcio Labre trouxe, junto com esses deputados estaduais do Rio de Janeiro, informações valiosíssimas que desaguaram em prisões, tá? Desaguaram em prisões,
além de prisões no Rio de Janeiro, foi então um desmoronamento total do castelo, né, castelinho de areia ali, do cosplay daquele cara que estava no Pica-Pau e agora, né, ficou como governador do estado do Rio de Janeiro por um período, né, que é o Wilson Witzel. Eu gostava mais dele quando ele era do Pica-Pau, né? O pessoal botou isso no Twitter, eu concordo, né? Eu gostava mais do Witzel quando ele era o personagem do Pica-Pau. E aí, o que eu quero comentar aqui é o seguinte: vejam a importância de ter uma mídia com grande alcance, dando voz aos deputados de direita para as suas denúncias. Ou seja, esse aspecto que precede e que, na verdade, manda na política eleitoral, que é o trabalho cultural, ele tem uma importância tremenda. E não é o Terça Livre. Quantos canais, quantos trabalhos estão sendo feitos, né? Em todo o Brasil. Eu participei de live essa semana no canal Agora Notícias Brasil, eu acho que esse é o nome, perdoe se eu estiver falando errado, no canal do Renato, né, que teve o canal Questione, foi derrubado, desmonetizado, totalmente destruído, está relembrando, está reconstruindo o trabalho dele, precisa muito do nosso apoio. Ou seja, a importância de ter uma mídia para esclarecer a população. E é a minha pergunta aqui para o deputado estadual Márcio Galberto e o deputado federal Márcio Lábio. É possível fazer algum trabalho político-eleitoral sem um trabalho midiático de conscientização da população? Depois do Alberto, queria responder isso também, tá, Alberto? O Alan, eu ouso dizer que talvez nós não estivéssemos nem mesmo aqui com nossos mandatos se o Terça Livre e outras mídias conservadoras não tivessem surgido no cenário nacional. Hoje vocês desempenham um trabalho fundamental para que exista, ou passe a existir nesse país, uma verdadeira democracia, uma cultura de altíssimo nível. Porque o que nós tivemos nos últimos anos, em termos de mídia, é um jornalismo totalmente prostituído. E que me desculpem as prostitutas, porque tem mais dignidade do que muitos jornalistas que nós temos por aí. Então, para que nós tenhamos hoje vez e voz, é fundamental a existência do Terça Livre. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Se existe hoje um verdadeiro jornalismo, é o que vocês praticam. Vocês estão resgatando o verdadeiro jornalismo, que algum dia o Brasil já teve. E isso é sensacional. Não é à toa, e aí eu preciso tornar isso público e aproveitar o momento, que eu pretendo entregar ao Alan dos Santos e ao Terça Livre a medalha Tiradentes, que é a maior honraria da Alerj, reconhecendo o belíssimo trabalho que o Terça Livre e que o Alan dos Santos prestam à nação brasileira e à nossa sociedade. Posso emendar? Sim, eu quero só dizer que eu fico honrado, né? Fico feliz de ouvir isso. Rapidinho, só antes do senhor falar, deputado, o jornalismo como antes existia, né? Olha isso aqui, ó. Às vezes o pessoal acha, né, que a gente está querendo inventar algum tipo de jornalismo, né? Vejam bem, primeiro essa matéria aqui, agente do PCB, ou seja, o agente do Partido Comunista, que acabou sendo preso, né? Peraí que vai dar um refreshzinho aqui na página. Ele denunciando em um jornal de grande circulação, Jornal do Brasil, que acabou, inclusive eu não escondo isso, eu tenho desejo de comprar o Jornal do Brasil, para restaurar um dos maiores jornais do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Comunistas armam um golpe para tomar poder na Guatemala, e aqui depois o Jornal do Brasil falando aí, receber denúncia de subversão no Brasil. Nós não estamos inventando nada, tá? Nós só estamos fazendo aquilo que sempre foi feito. Lábrio.
Então, o fundamento básico do jornalismo, né, são aquelas 5 perguntinhas, né? O que, quando, onde, como e quem. O jornalismo básico é só isso, apuração dessas 5 perguntas e você relata fatos. Né? Então, hoje você não tem, nos grandes veículos, nos principais grandes veículos, você não tem mais não se reporta fatos, se reporta opinião, já na manchete e tal. Um exemplo que eu faço muito de analogia para as pessoas poderem entender bem é o seguinte: imaginamos que aconteça uma determinada tragédia. O marido espanca a esposa. E na apuração do fato, o jornalista, se for da Folha, ou desses jornais aí mais safadinhos, ele vai lá e descobre que ele votou no Bolsonaro. Como é que a manchete vai ser? Eleitor de Bolsonaro espanca esposa. Veja, o fato em si é marido espanca esposa. Mas essa coisa de colocar eleitor de Bolsonaro espanca esposa, é lógico que isso tem um viés. É disso que a população já percebeu uma implicância, né, com um espectro político do país, que é o espectro conservador. Então, toda vez que você tem um fato, que às vezes nem é um fato negativo, ele é transformado num fato negativo e ainda leva a chancela de que está associado ao espectro político. Então, é isso que irrita muito a população, o consumidor de informação. Que o brasileiro, bem ou mal, ele gosta de consumir informação. Você vê que o Jornal Nacional, os grandes... o Jornal da Globo, esses jornais, eles ficaram por décadas, assim, dominando a audiência, porque as pessoas gostam de assistir notícia. Aqui no Rio, RJTV, cada estado tem a sua. Só que hoje a coisa está tão angustiante de assistir que as pessoas correram para a internet, porque não aguentam mais. Até o cara mais leigo, ele percebe que existe um viés na notícia, né? Se você pegar hoje, nesse período de pandemia, cara, é o tempo inteiro falando Covid, Bolsonaro, morte, Covid, Bolsonaro, morte, Covid, Bolsonaro, é o tempo inteiro. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, Alan, e inclusive não só pelo Terça Livre, como outras mídias, e não necessariamente mídias conservadoras que tenham a sua neutralidade ideológica, mas que tenham um compromisso com fatos, mas principalmente nós que temos um projeto de poder no bom sentido da palavra, né? Nós que somos conservadores e queremos ocupar o Congresso Nacional, ocupar todos os postos de poder eletivo com conservadores, eu acho que vale a pena aqui dar um alerta. Todas as big techs já entenderam tranquilamente que a internet é o território conservador. E todo mundo já percebeu também que quando chegar o período das eleições, os algoritmos serão alterados para reduzir o alcance da voz conservadora na internet, para que essas pessoas, obviamente, não reduzam muito a sua possibilidade de se comunicar com mais eleitores. Isso está muito claro. Quem não enxergar essa estratégia, ficar se pendurando, eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, estou eleito ou estou reeleito. Eu faço um apelo para todo mundo que é conservador e que quer disputar a eleição em 2022. Não se prendam a isso, porque vocês vão levar um susto muito grande. As big techs hoje estão associadas com o projeto global de poder, com a grande mídia, e nós não vamos ter voz no período eleitoral. Lógico que agora a gente consegue ter espaço, ter alcance, mas lá na frente isso vai ser prejudicado. Por isso, Alan, é importantíssimo que o seguidor do Terça Livre, que o próprio Terça Livre e que outras mídias que forem surgindo ao longo desse período até as eleições, que elas construam um database próprio, que elas construam um canal de comunicação próprio, que estejam descoladas dessas plataformas, para que, independente do que aconteça nas eleições, na alteração de algoritmos, essa condição de comunicação que nós temos hoje, ela se permaneça, seja por um servidor no Brasil, seja por um servidor fora do Brasil, mas, de alguma forma, é muito importante o seu trabalho. O trabalho do Terça Livre é um trabalho que pode, digamos assim, salvar o país na possibilidade de ofertar para os eleitores brasileiros candidaturas conservadoras que não têm recursos,
que são candidaturas pobres, porque nós não vivemos de esquemas, e que possam alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, é um pedido que eu faço para que essa estratégia seja pensada. A gente precisa ter um plano B para se comunicar com o público conservador em 2022, porque as Big Techs vão calar a nossa voz, reduzindo esses algoritmos. Muito bem, antes de passar para o próximo assunto, já queria aproveitar e falar para o nosso espectador de casa acessar tercalivrejuntos.com.br, isso que a gente acabou de dizer aqui, né, para que o Terça Livre chegue mais longe, leve a verdade, né, como a gente está fazendo aqui hoje, trazendo os irmãos Weintraub, trazendo aqui o deputado federal Márcio Lábio, o deputado estadual, e levando a informação com compromisso com a verdade até a sua casa. Então nós queremos chegar na TV aberta, no rádio, é por isso que nós precisamos da sua ajuda, nós queremos contar com você e por isso estamos oferecendo o nosso melhor produto, né, são todos os nossos produtos pelo preço de uma única assinatura, 12 de R$ 39,90 ou 390 à vista, você leva para casa Terça Livre Premium, Terça Livre Escola e Terça Livre Academia. Acesse agora tercalivrejuntos.com.br, você pode fazer o seu pagamento no cartão, no boleto, agora também nova forma de pagamento, ou no Pix. Então aproveite, acesse agora tercalivrejuntos.com.br. Eu queria passar para o próximo assunto aqui, também colocar os deputados na conversa, porque hoje aconteceu também aí no Rio de Janeiro o leilão da SEDAI, né, que arrecadou mais de 22 bilhões. O valor superou a expectativa de arrecadação inicial, que era de 10,6 bilhões, em 114%. No entanto, a expectativa, na verdade, isso aqui é uma informação, né, que a mídia, a velha imprensa divulgou, né, que o valor superou a expectativa, mas eu queria até perguntar para os deputados, porque havia uma expectativa maior, porque um dos lotes, né, não houve oferta aí por um dos lotes. Explica melhor isso para a gente aí, deputado Márcio Galberto. Tá no mudo, pera rapidinho. Aí, agora foi. Ótimo. Então, a SEDAI foi dividida em 4 grandes blocos. 3 blocos. Desculpa, falei lotes. Não, não tem problema nenhum. 4 blocos, 3 blocos foram vendidos, faltou o bloco 3. Então, o bloco 1 foi vendido, teve um ágio de 125%, se eu não me engano. O bloco 2 foi vendido, teve um ágio de 129%, e o bloco 3 também foi, o bloco 4 também foi vendido, eu não sei de quanto foi o ágio, mas superou as expectativas, os lances mínimos. E isso era 187%, deputado. Ótimo, do bloco 4. Que maravilha. Então, 187%, o que significa que foi um sucesso o leilão da SEDAI, ainda que o bloco 3 não tenha sido leiloado, mas isso deve acontecer aí nos próximos dias. E precisamos de entender também por que não foi. Bom, ao longo dos anos, a SEDAI foi perdendo a sua capacidade de investimento. Milhões de pessoas não têm sequer o esgoto coletado, quanto mais tratado. E por que isso foi ocorrendo? Porque a SEDAI foi loteada, se tornou cabide de emprego e fonte de corrupção. Ora, quando você tem todos esses fatores reunidos, evidentemente que o serviço que será entregue para a sociedade vai ser de péssima qualidade. Então, com este leilão, nos próximos anos, uma vez que foi arrecadado mais de 22 bilhões de reais, segundo o ministro Paulo Guedes, a expectativa é que haja, nos próximos anos, um investimento de mais de 50 bilhões de reais. Vou repetir, mais de 50 bilhões de reais. No ritmo em que a SEDAI se encontrava, para que houvesse tal investimento, nós podemos acreditar que passaríamos de mais de 100 anos, se tudo desse certo, se o dever de casa fosse realizado. Então, o leilão, dentro desse contexto, foi um sucesso, e quem vai ganhar com isso são os moradores do Rio de Janeiro. Antes de passar para o deputado Márcio Lábio, eu queria até fazer um comentário rápido, Cássio.
que muita gente fica se perguntando, né, a respeito da concessão, se é necessário fazer uma concessão, uma privatização de órgãos dessa natureza, por exemplo, de órgãos no caso, tratamento de água e esgoto. Só que o que está em jogo aqui é uma questão até de sobrevivência humana, né? A universalização do saneamento básico. Aqui eu quero só mostrar esses números para vocês. O que está sendo negociado, o que foi negociado nesses 4 blocos que foram comentados aqui, foram para expandir o tratamento de esgotos no estado do Rio de Janeiro para 12,8 milhões de pessoas. Ou seja, foi um momento em que necessariamente o Estado deveria já estar fazendo investimento, não teria mais como fazer investimento se a estatal continuasse do jeito que estava, né? E do jeito que estava, apenas 35% do estado do Rio de Janeiro tinha ali o seu tratamento de esgoto, o seu saneamento básico. Então é uma questão aqui humanitária. Márcio Labro. Pois são várias coisas que envolvem a venda da SEDAI. Primeiro, um compromisso assumido pelo então governador Pezão, em 2016, no regime de recuperação fiscal, aonde o Estado do Rio, para a gente fazer uma forma, para a gente poder dar um exemplo aqui bastante fácil do espectador entender, você está no cheque especial, você está devendo ao banco, e o banco está todo mês te cobrando juros, e a sua dívida só aumenta, né? Então você vai fazer um acordo com o seu credor, e uma das coisas que você coloca no teu acordo, o seu cheque especial já está mais do que devendo, já está dobrada a dívida dele, passou da onde tinha que passar. Aí você coloca o teu carro como uma das coisas que você usa para pagar. Olha, eu tenho 2 carros aqui, um eu vou me livrar dele, e aí ajuda a amortizar a dívida. Então, a SEDAI é meio que esse carro que entrou no rolo para amortizar uma dívida. Aí muita gente, obviamente, que a esquerda, enfim, os sindicatos, os representantes sindicatos, que na verdade as 2 grandes forças que criaram resistência para a venda da SEDAI foram a representação sindical do funcionalismo de carreira, que obviamente a gente sabe que tradicionalmente no Brasil tem grandes privilégios, né? Que vai ser resistente a isso, óbvio. E grupos políticos, né? Principalmente ligados à Alerj, ligados ao próprio governo do Estado, né? Forças políticas, né? Que tem um loteamento claro dentro da SEDAI, né? De assim, um tem tantos por cento, outro tem um setor tal, e ali é o festival da indicação, da nomeação. Se você for fazer uma varredura ali, você vê que tem um monte de gente que nem aparece para trabalhar. Então, assim, bom, quem comprou vai fazer a coisa funcionar. Então, assim, a gente sabe que empresa privada não vai ter funcionário fantasma, né? A empresa privada precisa de otimizar, maximizar seus processos. Então, esse é o grande temor, né? Porque políticos, deputados, enfim, que têm cargos ali, vão perder esses cargos, né? Então, isso aí deixa eles arrepiados, porque eles têm compromissos assumidos e tudo mais. A gente sabe todo. E a SEDAI, ela era a grande mãe. Talvez ela seja um divisor de águas, essa mudança, porque ela era o último grande bastião desses esquemas no Rio de Janeiro, de indicação de cargos. E ela também vai ajudar a amortizar a dívida do regime de recuperação fiscal do Estado, que é esse cheque especial que eu falei, o Estado deve mais ou menos 140 bilhões, a dívida está atualizada. Com a venda da SEDAI, isso vai amortizar essa dívida e abre precedente até para que o Estado renegocie o perfil dessa dívida e que ele possa até fazer algumas concessões que, no atual regime, estão comprometendo muito alguns setores do Estado, e tem pontos que são sensíveis, como as carreiras de policiais, que não pode fazer concurso público, carreiras de saúde, que são essenciais, e que no regime de recuperação fiscal atual foi imposto como um condicionante para que o governo federal, a União, não execute a dívida mensal, não comece a cobrar, né? E isso impactaria na hora, imediatamente, numa insolvência, né? O Estado tem aí um fluxo de caixa mensal em torno de 5 bilhões, se tivesse que executar essa dívida aí, já chegaria a praticamente metade desse valor, e sendo que só 3 bilhões e 600 por mês é só folha de pagamento e máquina. Então, se entrar uma dívida de 3, 4 bilhões por mês, o Estado não consegue nem pagar o seu funcionalismo. Então, vocês vejam o tamanho do problema, né? Então, a gente teve ainda uma queda numa ponta que faltava para fechar a receita anual do Estado, que é a queda dos royalties do petróleo. Nos últimos 4 anos caiu muito o preço do barril, e isso dificultou.
Então, o Estado, enquanto numa situação de insolvência, a venda da SEDAI era uma necessidade até para abrir um precedente de uma renegociação dessa dívida para que o Estado possa ter saúde financeira e paz para poder fazer a gestão, porque a pior coisa que existe é cobrador batendo na tua porta, né? E por mais que os governos, os entes federativos trabalhem de forma harmoniosa, o governo federal quer receber a parte dele, e quem tem para receber, quer receber, né? Então, eu acho que foi um dia muito importante para o Estado do Rio, foi um dia histórico, na verdade, né? 2 grandes eventos, né? A saída definitiva do Witzel, que é emblemática, que é um exemplo para outros governadores, e a venda da SEDAI, que é uma espécie de carta de alforria para a gestão pública estadual. Muito bem. Alan? Eu fico pensando aqui, né, a gente falando de coisas que estão acontecendo boas no Rio de Janeiro, né? Entrevistamos os irmãos Weintraub sobre São Paulo e o Bruno Dornelles, coitado, né? Rio Grande do Sul. Que esperança tem, Bruno? Como é que tá? A gente fica conversando aqui, cara. Já pode comprar margarina já? Lá no mercado? Cara. Agora pode, né? Como é que tá o comunismo? Como é que tá o comunismo no Sul, Bruno? Sabe que tá uma coisa bastante engraçada, Alan, deputado Márcio Labre, deputado Alberto Cássio. Tá uma coisa muito engraçada, porque aqui se criou a junta científica, que na verdade eram reitores de universidades federais, Alan, para fins de criar um método científico que iria conter o Covid através do quê? Lockdowns, limitações, fechamento de empresas. Resultado, o governador acabou de enterrar esse sistema por um conflito com o judiciário gaúcho. Porque o que aconteceu? Os sindicatos de professores, que estavam contrários aos retornos das aulas presenciais, ao mesmo tempo entraram no judiciário, pediram em ação liminar para que os juízes determinassem a suspensão enquanto a bandeira preta do distanciamento do governador se mantivesse, e os juízes deram. O que aconteceu? O governador, para não perder o controle da possibilidade de decretar aqui, né, principalmente de retornar às aulas, já que está sendo, vamos dizer assim, uma enorme dificuldade para todos os pais de alunos aqui no Rio Grande do Sul, tem sido terrível. Ao mesmo tempo, agora teve de enterrar o seu sistema, né? Teve que enterrar o sistema que já estava aí há 1 ano funcionando, que não trouxe resultados efetivos, muito pelo contrário, trouxe resultados tão aleatórios como qualquer outra medida de lockdown, de distanciamento, de limitações de atividades. E agora nós estamos ainda na possibilidade desse sistema voltar, acreditem vocês. Né? Veja como uma tecnocracia ela pode fazer mal. Né? Eu quero que vocês vejam, vocês que estão assistindo aí, você inventa uma tecnocracia que, isso aqui é feito por ciência, ao mesmo tempo é constatado que evita a contaminação, etc. E aí chega um momento em que o próprio governante vai dizer assim, não, isso aqui, não, essas medidas a gente vai ter que aliviar daqui a pouco. E não. Agora a possibilidade é que o judiciário mesmo retorne com essas medidas, porque acabou de se fazer justamente um drible com a decisão judiciária para as aulas retornarem no Rio Grande do Sul. Né? Muito estranho. Veja o perigo que a gente tem quando inventamos uma tecnocracia nova. Né? Não dá para brincar de inventar burocracia e inventar métodos técnicos que vão salvar a humanidade. Isso é só para ficar enquanto você, né, governante, juiz, etc., vai passar. Eu encontrei aqui algumas... Tem um comunistinhos que estão meio bolados aqui comigo, estão meio chateadinhos, porque eu estou colocando no Twitter uma série de matérias, Jornal do Brasil e outros jornais, falando, né, de atividades comunistas, né? Aí tem um tal de Yuri Silva aqui, comunistinha, já tá aqui todo, né? Porque eu coloquei uma matéria que é o seguinte: General alerta para o comunismo. Essa eu quero compartilhar a tela aqui, comentar com vocês. General alerta para o perigo do comunismo. Vamos ouvir aqui um pouquinho do... Aqui, ó. General alerta para o perigo do comunismo.
O comandante da 10ª Região Militar de Fortaleza, general Milton Tavares de Souza, revelou aos diplomados da Escola Superior de Guerra que o movimento hippie foi criado em Moscou e que se os pais não orientarem cuidadosamente a juventude, o comunismo acabará dominando o Brasil. Data, tá? 3 de outubro de 1976. Vou aumentar aqui para o pessoal em casa poder ler, né? 3 de outubro de 1976. Hoje nós temos aí Yuri Bezmenov, né? Vídeos do Yuri Bezmenov, ex-KGB, falando tudo isso, né? Os vídeos da década de 80. E estamos agora em 2021 vendo tudo que o general estava falando aqui, né? Foi criado em Moscou, etc. Acrescentou que o comunismo usa de tantos expedientes que um comunista chega a simular ser anticomunista para praticar ações subversivas e culpar a direita. O general falou no ciclo de palestras de atualização anual, alertou que há uma poeira vermelha perturbando a visão de muitos brasileiros, que por isso não veem o perigo da subversão comunista que ameaça o país externamente pelo estabelecimento de uma pinça comunista na África, frente ao Brasil, e internamente pela infiltração. Disse que a subversão comunista põe seu dedo em tudo que acontece no mundo e no Brasil e tem sua ação central coordenada de Moscou. Aí o comunistinha, né, Yuri Silva, botou: fonte super confiável, o paranoico Miltinho. Recado que eu dei para ele: fale isso aos fatos. Quem tem que falar agora é aos fatos, dizendo então que o Jornal do Brasil estava mentindo, né? Não é assim que eles gostam de fazer com a gente, Cássio? Vá lá aos fatos agora e diga: no Jornal do Brasil de 1976 está equivocado. Agora o ponto, né? A pergunta que não quer calar, né? Só eu tenho saudade dos generais que falavam e liam essas coisas, porque amanhã é dia 1º, tem manifestação, e eu não sei mais se a gente tem generais que falam isso aqui. Veja a precisão de tudo que ele está dizendo aqui. E hoje, boa parte, né, para não dizer todos, né, boa, ou a grande, ou a maioria dos generais hoje dizem que o professor Olavo de Carvalho é ideológico. Está aqui um dos generais, daqueles que a gente sente falta sem nunca ter conhecido, né? General Milton Tavares de Souza. Meus caros, como é que vocês hoje, deputados federal Márcio Labre e deputado estadual Márcio Galberto, como é que vocês hoje encaram essa dificuldade no Congresso? Porque nós sabemos muito bem que os próprios parlamentares, muitos deles, acabam caindo na conversa dos comunistas sem ter noção, não é ingenuidade, mas eles não têm noção da gravidade do perigo comunista, né? E acham que isso é coisa do passado, já acabou. Como é que tem sido esse trabalho, tanto no Rio de Janeiro, no caso do Márcio Galberto, quanto em Brasília? Deputado Márcio Labre? Você tocou num ponto aí, abordou uma temática aí muito... que acho que é sempre bom falar disso, né? É sempre importante falar disso. Não é prazeroso, mas é necessário. Eles vão criando uma capa, Alan, de ridicularizar a denúncia da existência do movimento. Então, quando você é interessante isso. Se você usar a palavra comunismo, ela tem um gatilho hoje emocional de risinho de canto de boca. É automático, inclusive até para pessoas intelectualizadas, tá? Então você tem que fazer um malabarismo retórico para você poder alcançar e fazer algumas pessoas enxergarem. Hoje eu nem uso o termo comunismo, não é porque a gente entende o conceito, mas é para na hora que você vai se comunicar com pessoas que estão lidando com esse tema agora, elas vão aceitar o gatilho emocional de que comunismo é uma coisa anacrônica, é um termo anacrônico. Então, como é que a gente faz? Hoje eu uso o termo projeto global de poder. E a gente remete muito ao livro de 1984, a gente faz analogias com os lockdowns que estão acontecendo hoje, e aí eu percebo que tem sido mais fácil as pessoas conseguirem...
então um grupo pequeno de pessoas ligadas a vários setores, né? Grandes empresários multinacionais, ligados com governos, com influenciadores da sociedade, formadores de opinião. Então tem uma elite que quer controlar o mundo por conta disso. Bom, aí a pessoa consegue compreender um pouco mais. Você tem que, na verdade, a gente tem que... O que eu faço para fazer com que as pessoas enxerguem o que está acontecendo é mudar só a semântica, mudar os termos para que as pessoas entendam que esse espírito de um grupo de pessoas que tem uma questão essencialmente pessoal, egocêntrica, vaidosa, essa elite que quer controlar outras pessoas, outros seres humanos, e que se identificam e se aglutinam no mundo para montar esse projeto global de controle que envolve os interesses de manutenção, de negócios, de mega negócios, né, de pauta de exportações, ou seja, de homogeneização de produtos, de produção. Tudo isso faz parte dessa ideia que as pessoas têm uma dificuldade de entender, porque acham que, não, mas o mundo tem diversidade, o mundo, desculpe, tem opiniões diferentes, todas as pessoas fazem o que querem, pensam o que querem. Essa falsa sensação que o progressismo traz, né, de que eu quero ser homossexual, eu posso, eu quero fumar maconha, eu posso. Isso dá essa ideia, isso romantiza o discurso e despista a gente de entender que, na prática, no final das contas, o que nós vamos ter é o que o filme 1984 deixa muito claro. É para isso que hoje a China trabalha, a Rússia trabalha, esses projetos de poder globais trabalham para que a população seja controlada, e a gente entende que até a própria pandemia, ela ou por um oportunismo dessas pessoas, vem sendo aproveitado como um balão de ensaio de controle, ou podemos até supor que foi até criada com esse intuito. Então, mas aí é difícil hoje você comprovar isso. Mas o de fato que nós temos hoje, na forma da pandemia, é o exemplo mais evidente, que está na cara para todo mundo ver, desses ensaios de controle social, que não tem muita diferença desse termo comunista lá de trás, que é, no final das contas, a mesma coisa. E é contra isso que a gente luta, Alan. Sem dúvida. Deputado Márcio Galberto, e no Rio de Janeiro, como é que é? Porque aí é complicado, é a terra do PSOL, né? Eu fico imaginando. Eu acho que o Labre está na vantagem. O número de pessoalistas que tem no Congresso Nacional é menor, né? Mas são barulhentos do mesmo jeito. São, né? Tá mudo, Roberto. Nós temos um problema muito grave. Falta formação, Alan. Para que eu saiba lidar com o esquerdista, é preciso que eu conheça muito bem as estratégias, é preciso que eu conheça muito bem a teoria, é preciso que eu conheça muito bem aquilo que ele acredita, ou aquilo que ele finge acreditar. E você tem que lidar com isso de diversas maneiras. O professor Olavo de Carvalho, então, é brilhante nisso. É muito difícil você saber combater, de fato, isso que nós estamos vendo, comum no globalismo, sem ler, sem estudar com o professor Olavo de Carvalho, sem estudar com o Terça Livre, sem ouvi-los, sem o Brasil Sem Medo, sem tantos outros pessoas importantes que surgiram no cenário, que são excelentes formadores, Taiguara, Ana Carolina Campagnolo, enfim, professor Felipe Neri, padre José Eduardo e tantos outros. Então, padre Paulo Ricardo. Então, é preciso buscar esta formação. Sem isso, eu não consigo fazer este bom debate, muito menos um bom embate. Márcio Labre é um dos poucos deputados federais hoje bem preparados para essa guerra cultural, para esse enfrentamento. Nós vemos pessoas replicando, papagueando algumas palavras que elas decoraram
mas que não buscam um aprofundamento nisso. Não é mesmo? Por exemplo, eu acho que essas pessoas, esses comunoglobalistas, eles precisam ser expostos. Nós precisamos mostrar para as pessoas, de uma maneira bem simples, o porquê de termos chegado naquela situação. Querem um exemplo? Quando nós ouvimos, no Brasil temos 50, 60 mil mortes, no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, uma facção terrível chamada Comando Vermelho. Mas quando que isso surge? Como surge? É aí que entra a beleza, a maravilha de nós termos políticos bem informados. Porque ele vai poder explicar para a população, de forma bem resumida, muito breve, que toda essa violência é por causa da romantização dos criminosos, é por causa da bandidolatria. Qual é o maior legado da esquerda na área de segurança pública? É o Comando Vermelho. Quando na década de 60 e 70, presos comuns, ou melhor, presos políticos marxistas, se misturaram com presos comuns na Ilha Grande e começaram a ensinar para aqueles presos comuns táticas de guerrilha e colocar livros de revolucionários nas mãos dessas pessoas. Dali surge a Falange Vermelha, que depois se transforma no Comando Vermelho. E aí nós temos, então, a explosão dessa violência. Quando Brizola, na década de 80, proibiu a polícia de subir os morros, e não tem nada a ver com discriminação e preconceito. Ali houve a proteção. Aqueles criminosos puderam, então, se multiplicar. Eu acho que vocês vão se lembrar, mas é bom recordar para as pessoas que já se esqueceram e para aquelas que também não sabem, passarão a saber. Quando Brizola faz isso, o que surge? Nós tivemos, com essa proibição da polícia de subir os morros e de adentrar nas favelas, nós vimos o surgimento de um grande poderio bélico, o surgimento do fuzil. Ideias têm consequências. Novamente agora, por exemplo, o STF está dificultando, a partir de uma ação do PSB, Partido Socialista Brasileiro, a partir desta ação, o STF, então, dificultou demais as operações policiais nas comunidades dominadas por traficantes e milicianos. O que vai surgir disso? Na década de 80 surge o fuzil. E agora, o que vai surgir? O que vai surgir quando milhares de criminosos são postos na rua para que não peguem Covid? Ou seja, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar uma formação e deixar muito claro para a sociedade que todos esses fatos, eu só trouxe um, não é obra do acaso, tem método. Quando um político defende um projeto de lei para que existam banheiros de gênero, isso não é a sucessão natural das coisas. Tem método. Ele quer a subversão da realidade. Ele quer a destruição dos nossos valores. E por aí vai. Então, para um político hoje em dia, e falo para um político conservador, para alguém que irá se candidatar, para alguém que defende essas bandeiras ou que quer defender de forma mais apurada, de forma mais consistente, mais fundamentada, é extremamente necessário, e o professor Olavo de Carvalho fala isso a todo instante, é extremamente necessário que nós estudemos, que nós nos preparemos melhor para lidarmos com esses problemas econômicos, sociais, educacionais, culturais, que não surgem do nada. São problemas que foram criados, que foram gestados em laboratórios acadêmicos e que se espalharam pela sociedade. E se eu não souber lidar com isso a partir de uma excelente preparação intelectual, e hoje ninguém pode dizer que não sabe onde encontrar esta formação, porque eu já citei os vários nomes que existem, e também editoras excelentes,
Editora Eclese, Vídeo Editorial e tantas outras. Então, nós precisamos buscar isso. E para um político, é fundamental ter essa formação. Muito bem. O tempo voa. Nosso tempo voou hoje, né? Tivemos vários convidados aqui. A gente quer agradecer mais uma vez aqui o deputado Márcio Gualberto, deputado estadual Márcio Gualberto e o deputado federal Márcio Labre pela participação, né? Hoje tivemos aqui mais cedo também os irmãos Weintraub, Arthur, também o Abraham Weintraub. Para você, espectador, então, que chegou um pouquinho atrasado, depois volta aí para conferir todo o boletim da noite, que hoje foi muito especial aí, com muita informação. Hoje estava quente aqui, tínhamos muitas pautas para comentar, mas o assunto acabou rendendo. Então a gente quer aproveitar também para chamar você a entrar no nosso portal e conferir todas as outras notícias aqui que não foi possível a gente comentar aqui no boletim, né? Tem aí o ministro Alexandre de Moraes determinando investigações ao PTB, tem o ministro querendo investigar mais 6 empresas por supostas fake news. Temos também a Procuradoria, que quer condenar o presidente Bolsonaro a apresentar provas de possível fraude nas eleições, entre outros assuntos quentes aí do dia, que você vai encontrar lá no nosso portal tercalivre.com.br. Deputado Márcio Labre levantou a mão aí. Quer dizer alguma coisa, deputado? Rapidinho para a gente encerrar aqui. Nós estamos extrapolando nosso tempo. É rápido mesmo. Eu queria só mandar um abraço aí para os irmãos Weintraub, porque assim, quando ele foi ministro e tudo mais, era uma vida corrida. Para dizer que, apesar de eu ser parlamentar, sou super fã dele, gosto muito do trabalho dele, estou seguindo eles no Farol da Liberdade. Se eles estiverem assistindo aí, depois faz contato lá no meu Márcio Labre Oficial para a gente poder fazer nosso crochê. Só isso. Cássio, muito bem, maravilha. Deixa eu só falar rapidinho para o deputado Márcio Gualberto, que citou o Brizola. Ainda bem, deputado, que a gente não tem aqui entre o pessoal da direita esse negócio de dívida histórica. Já imaginou se todos os gaúchos tivessem que pedir desculpa para cada um dos cariocas pelo Brizola? Olha, eu já ia ter que começar aqui pedindo, por favor, perdão por estar aqui no programa, que nós que inventamos Brizola. As perdas internacionais. Lembra disso, Alan? Nós teremos que fazer um programa imenso de expiação por esses pecados, né? Nós também aqui no estado do Rio de Janeiro temos dado alguns políticos para a nação que, infelizmente, são terríveis, né? Basta ver, por exemplo, agora, mais recentemente, Marcelo Freixo aí como deputado federal, enfim. Teríamos que rezar alguns rosários aqui, né, deputado? Com certeza. De joelhos no meio. Obrigado, hein? Alan Santos. Obrigado, gente. Foi um prazer falar com todos vocês. A vontade que dá de ficar falando a noite toda, mas é sexta-feira. Amanhã tem manifestação pessoal que está no Brasil. Deus abençoe. Força, coragem, não desanime. E que Deus tenha misericórdia do nosso país para que a gente não sucumba na mão dos comunistas.